Glória a Deus, vamos começar mais uma aula de quinta. Hoje vamos ter aula pela fé, em nome de Jesus. Eu sigo aqui um pouco debilitada por causa da gripe, uma gripe fortíssima. Ontem eu estava sem voz, mas hoje nós vamos tentar aqui dar o nosso melhor, tá? Fazer o possível para ser uma aula bem explicativa e breve, que como vocês estão vendo, estou encostada pela fé, mas a gente vai conseguir. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus nossa aula de hoje. Pai, muito obrigado pela tua bondade, graça, misericórdia, fidelidade. Obrigada pela vida. Obrigada, Senhor, por este tempo, pela saúde, meu Deus. Eu te dou graças, ó Pai, neste portal, ó Deus, quando nós abrimos esta aula, e eu peço que o Senhor repouse sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que irão receber esta aula. Que o Senhor derrame a tua bênção sem medida sobre nós. Em nome de Yeshua. Glória a Deus. Queridos, não deixe de curtir a aula, de compartilhar com quem precisa conhecer sobre os tribunais. Deixe o seu joinha no vídeo, a aula vai ficar salva, porque isso vai se tornar um vídeo relevante e outras pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o sistema jurídico do céu, tá? Estamos estudando aí os tribunais e eu fiz uma, um mapa mental, eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou disponibilizar, tá? Para vocês. Vocês merecem, vocês é top. Deixa eu ver um versículo aqui. Ah, só achei. Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Eu fiz um mapa mental dos tribunais, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês. Porque Colossenses fala assim, ó, Colossenses 2,17, nos fala assim que tudo é sombra daquilo o que nós vemos hoje é sombra das coisas que já existem, né? Deixa eu achar aqui, Colossenses. Só Deus. Tô num lugar tão ruim aqui, escuro. Colossenses 2,17. Ó, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A Bíblia fala que o que nós vemos hoje são sombra das coisas futuras. Então, tudo que existe, existe por causa de um modelo, tem um modelo. E aonde que está esse modelo? No céu. Então, quando nós vemos um tribunal acontecendo, esse tribunal ele não acontece aleatoriamente, né? Acontece com pessoas específicas e propósito específico. No céu também, nos tribunais celestiais também. Então, eu fiz um mapa mental para ficar mais fácil para você entender sobre os tribunais. Por quê? Da mesma forma que acontece uma sala de audiência,
na terra acontece no céu, acontece no terceiro céu. Quando? Quando nós oramos. Então, quando nós oramos nos tribunais, acontece essa dimensão aqui que eu estou compartilhando com vocês, tá? O tribunal celestial. Romanos 14:10 fala um pouquinho dele. Vamos ver o que está escrito? Romanos 14:10. Diz assim, ó. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Vamos lá em Salmos 50, versículo 4. São todos respaldos bíblicos para vocês de que existe tribunais celestiais. Salmos, capítulo 50, versículo 4. Diz assim, ó: do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Então, o Senhor, ele chama os céus e a terra para julgar, tá? Isso é um tribunal. Isaías 3:13. Isaías 3, vamos lá, versículo 13. Isaías 3:13 diz assim, ó: o Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. Então, a Bíblia nos dá vários indícios do Senhor, o nosso Deus, como juiz. E um juiz, o que que ele faz? Ele julga causas, ele julga sentenças, ele entra em audiências. Quando? Quando nós oramos. Então, em algumas dimensões de oração, o que acontece na nossa vida é isso aqui, tá? Um tribunal celestial, onde nós entramos aqui, coloquei a gente sendo representado, né, não como apenas réu, porque no tribunal celestial não tem réu, tem uma pessoa acusada, tá? Eu coloquei o réu para você identificar mais fácil, mas no tribunal celestial não existe réu, existe pessoa acusada. Então, nós, quando entramos nessa dimensão de oração, nós somos acusados. Por quem? Por este aqui, ó, o nosso promotor, Satanás. Satanás, ele vem no papel, né, de acusador. É aquele que nos acusa dia e noite. Apocalipse 12:10 fala disso. Vamos ver? Apocalipse 12:10. Boa noite, Silda, que Deus te abençoe. Apocalipse 12:10. Vamos lá. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Então, o nosso adversário, ele nos acusa dia e noite, tá? Aonde? Nos tribunais. O nosso acusador nos acusa nos tribunais dia e noite. Onde acontece isso? Em dimensão de oração,
tá? Temos Deus como nosso juiz, o supremo juiz, o juiz justo, tá? Vamos ver nosso Deus como juiz? Salmo 7:11 fala do nosso Deus como juiz. Livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, meninas que estão chegando. Salmos 7:11 diz assim, ó: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Gente, olha esse atributo de Deus. Marca aí na tua Bíblia. A gente fica respaldado naquela assim, ai, Deus é amor. É, ele é amor, mas ele é um juiz que é justo, porém ele se ira todos os dias, tá? É um Deus que. Deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela. É um Deus que ele julga, né, mas ele também enfrenta uma ira. E a ira com o quê? Com o nosso pecado, né? O nosso pecado provoca a ira de Deus, tá? Qual que é o papel do Espírito Santo no tribunal? Coloquei aqui, ó, no nosso mapa mental. O Espírito Santo, ele é como se fosse o oficial de justiça, tá? Ele é aquele que no tribunal ele vai ler as nossas acusações. Ele vai apresentar. Ele leva a acusação até nós. Sabe aquele momento que você está pecando, que acende aquela luzinha na tua mente, que você fala, opa, isso aqui vai entristecer a Deus. É o Espírito Santo operando como oficial de justiça, te levando à acusação, tá? Levando até você a advertência de que você está fazendo algo contra o Senhor, algo que vai provocar a ira do juiz. E o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence do pecado. É aquele que acende a luzinha e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós temos essa sensibilidade, o que que acontece? Nós deixamos de pecar em paz, você começa a ter consciência do que você está fazendo, né? E eu sempre falo uma coisa que eu aprendi. Não tem como você receber uma intimação e resolver na cozinha com o teu pai, porque lembra que eu falei que Deus ele tem três acessos: pai, amigo e juiz. Aí eu recebi uma intimação do Espírito Santo. Vou resolver com meu pai, lá na cozinha de casa. Não. Aí eu recebi uma intimação do Espírito Santo, eu vou resolver com meu amigo. Não. O único que pode resolver a tua intimação é o juiz. Por isso que a gente precisa entender o que está acontecendo na nossa vida para ter uma abordagem correta na oração. Porque a tua abordagem vai dizer se a tua causa ela vai ser respondida rápido ou não. Porque às vezes você recebe uma intimação, você quer resolver com teu pai. E Satanás está lá, ó, te acusando dia e noite, né, perante o juiz. Ele está cheio de acusação contra você. Então, guarda uma coisa na tua mente. Tudo o que você vive, tudo, todo momento, é registrado. Nós temos todo o nosso tempo registrado. Então, uma pequena bênção, quando você pede em oração, ah, Senhor, eu preciso de uma cura. O que que vai acontecer? Essa bênção pode ficar restrita. Porque se você for lá no tribunal pedir essa cura, pedir essa bênção, mas o adversário encontra espaço para te acusar, qualquer área da sua vida pode ficar presa.
né? Vamos supor assim, eu contei uma mentira, foi registrado. Tal dia, Mariana mentiu. Está registrado lá nos livros. Existem livros e muitos livros, salas de livros na corte celestial. Tá? Aí ele vai pegar, vai abrir os meus livros e vai estar lá. Tal dia Mariana mentiu. O acusador vai usar isso contra mim. Só que eu vou estar lá no tribunal querendo a minha bênção. O que vai acontecer? Essa legalidade dessa mentira vai dar um motivo para o acusador. O acusador vai falar o que de mim? Ó justo juiz, você vai abençoar um mentiroso? Você vai abençoar uma mentirosa? Porque aqui nos teus registros, aqui nos livros, essa pessoa é mentirosa. Então aí vai se tornar uma demanda legal. Qual que é o meu papel no tribunal? Falar, ó, justo juiz, o acusador tem razão. Lembra Mateus 5:25 que lemos semana passada? Entre em acordo com o adversário, confessa seu pecado, reconhece teu erro. Ó justo juiz, tem razão o acusador. Eu não posso ser abençoada, não mereço ser abençoada porque eu sou uma mentirosa. Isso é você o quê? É você concordar com o acusador diante do tribunal, porque o Espírito Santo já te convenceu. E o que acontece de interessante no tribunal? Existe um escrivão, tá? Enquanto a gente está orando nos tribunais, tem um anjo escrevendo tudo, os anjos escribas. Queridos, os céus, eles têm milhares e milhares de anjos. E existem anjos que estão escrevendo nos nossos livros o que nós fazemos, como nós oramos. E o que acontece? Esses anjos, escribas, eles fazem parte dos tribunais, dos nossos tribunais. Então, ele está lá escrevendo. Fulano está sendo acusado, fulano pleiteou a causa dele, fulano não foi achado em falta. Existe um anjo lá para isso. Mateus 18:10, vamos ver isso? Mateus 18:10. Mateus. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Então, os anjos têm acesso a Deus. E muitos desses anjos estão lá escrevendo em nosso favor, tá? O que acontece também no tribunal celestial? Temos um júri. Porque no tribunal da terra não tem um júri? No céu também tem um júri. Aqui, ó. Tem uma nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? Vamos ver lá em Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Gente, minha Bíblia não tem Hebreus, não. Tem. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo fala dessa nuvem de testemunha. Quem que é essa nuvem de testemunha? Anota aí. São pessoas
que morreram com Cristo. Ah, mas esse povo está vendo no tribunal? Deixa eu te fazer uma pergunta, só para você ter uma noção. Jesus, ele está morto ou está vivo? Responde aí. Jesus está morto ou vivo? Vai, Gabi. Deus canta essa semana. Porque Deus não fala. Vivão. Tá vivão. Então, quem morreu com Cristo, tá vivo ou tá morto? Tá vivo. Os heróis da fé estão vivos. Isso aí, vozinha. As pessoas que morreram com Cristo tá vivo com ele. Então, o que que esse povo tá fazendo no céu? Julgando nos tribunais, né? Os heróis da fé, pessoas que morreram com o Senhor, estão vivos com ele, nele, né? Estão vivos nele julgando as nossas causas. Então a gente, quando vai orar, nós somos assistidos, queridos. Porque nós não, embora a gente ore aqui na terra, a nossa oração ela acontece numa dimensão espiritual, que é no céu. Então existe um acusador na hora que a gente está orando, existe um anjo anotando, existe Deus julgando a nossa causa, existe um advogado que é Jesus, coloquei aqui a pessoa de Jesus, né? Jesus, ele fica lá como advogado. Tem aquele louvor da Bruna Carla, meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Fato, isso é um tribunal. O nosso advogado, ele está lá nos defendendo. Ele está mostrando o sangue dele que ele nos comprou. E nós temos um intercessor, né? Temos intercessores na terra. Toda pessoa que ora por você, nessa hora, mesmo que ela não saiba, ela entra como intercessor no teu tribunal. Porque nós não vemos, mas muitas coisas que nós vivemos de livramento, queridos, são orações de pessoas, são orações de intercessores. A gente não pode ver o mundo espiritual, mas tem pessoas que oram por nós. Tem pessoas que apresentam a nossa vida, porque todos nós somos resultado de oração de alguém. Ah, pastora, não tem ninguém que ora por mim, não. Tem. Se não tem alguém, tem o teu Senhor. O nosso Jesus ora por nós. Ele intercede por nós. Então, o que acontece num tribunal na terra, acontece também no tribunal no céu. Nós precisamos estar ligados nisso, tá? Como que nós entramos nessa atmosfera aqui? Através da adoração. Quanto mais adorador você é, mais você aciona as cortes em teu favor, né? Porque o céu, ele não é aberto para qualquer um, as dimensões. Mas quanto mais você adora, você vai movendo as cortes em teu favor, porque tem pessoas que são respondidas rapidamente, porque adoraram de uma forma precisa. Então a gente tem que entrar numa verdadeira adoração para entrarmos numa dimensão espiritual para ser ouvido. Você vê que a Bíblia põe muito isso que o Senhor ele está à procura de verdadeiros adoradores. Não é só de adoração, é de adoradores. E Salmos, capítulo 100, versículo 4, fala que existem portas que nós entramos para entregar adoração. Quando você está cantando, quando você está louvando a Deus, quando você está adorando o Senhor, portais estão sendo abertos. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor.
e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Então a gente entra, acessa o Senhor como? Adorando, tá? Mas a adoração, ela não é só louvor. Ela tem 9 elementos. Ai, pastor, é só cantando, só louvando a Deus que eu acesso? Não. Existem 9 formas de você acessar o Senhor em adoração. A gente vai usar como base a vida de Abrão, tá? Abraão, em Gênesis 22. Como que você pode adorar a Deus? A adoração, ela envolve uma prova, né? Se a adoração ela é um ato de amor, de entrega, então tem hora que você vai ter que provar a tua adoração, tá? Deus prova o nosso amor assim como ele provou o amor de Abraão. Tira por base Gênesis 22. Gênesis 22, vamos lá. Vai ser nosso livro, nosso capítulo-chave. Gênesis 22. Ah, eu adoro a Deus, mas nunca foi provado? Fique esperto. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: Eis-me aqui. Deus tentou Abraão, Deus provou Abraão, tá? Então, ai, Deus vai me provar? Vai. Deus vai querer uma prova de amor? Vai. Tô com o microfone que eu encontro o Silvio Santos hoje. Parabéns. Deus, ai, se eu sou adorador de verdade, eu vou ter que provar para o mundo espiritual? Vai, vai. Porque não tem como você servir apenas de palavra. O nosso Deus, ele gosta que as coisas ficam claras e visíveis no mundo físico e espiritual. Então tem hora que ele vai exigir uma prova de nós, para nós sinalizarmos no mundo físico e espiritual que nós o amamos de fato e de verdade, tá? Segundo elemento da adoração, obediência. Todas as vezes que você obedece ao Senhor, todas, você está o adorando, tá? Obediência, ela não é só uma submissão, ela é adoração. Então, quando Deus fala assim para você, olha, eu quero isso agora, vai lá e faz. Hoje, por que que eu tô morrendo e fazendo a aula? Porque Deus pediu para mim. Eu falei, Mariana, eu quero que você faça. Falei, Deus, se jogar terra em mim, pôr uma placa, eu fico no jeito. Que já. Falou, vai, filha. Porque eu tô tendo muitos ataques na minha saúde. Muito, muito. Gente, tô passando uma prova que vocês não imaginam. Mas eu vi que isso virou meu calcanhar de Aquiles. Por quê? Eu estou paralisando algumas coisas por causa da saúde. E eu acredito que hoje essa exigência de Deus foi o quê? Para sinalizar para o mundo espiritual que eu sou imparável. Aí eu falei para Deus, falei, vamos embora. Vamos encostada, vamos morrendo, mas vamos então. Então, algumas coisas que Deus te pede, você vai ter que fazer na hora. Porque a obediência é imediata. Tem que ser instantâneo. Você vê que quando Deus chama Abraão, fala, Abraão, o que que Abraão fala? Eis-me aqui. Ele fala, ah, depois eu vou, depois eu entrego. Na hora. Obediência tem que ser imediata, tá? Então não fica adiando aquilo que você tem que fazer. Lá. Terceira prova de adoração, terceiro elemento de adoração, relacionamento. Quanto mais você gasta teu tempo com o Senhor, mais você mostra para ele que você está disposta e disposto em conhecê-lo, conhecer a voz dele. E esse relacionamento
vai fazer você distinguir a voz de Deus e a voz do diabo. O que eu vejo hoje? Muitas pessoas confusas dentro da igreja. Tem coisa que as pessoas falam, ai, Deus mandou. Ela vai lá e faz algo. Só que passa um tempo, depois ela fala assim, ai, Deus não mandou, não. Deus mandou fazer outra coisa. As pessoas estão confusas. Elas não sabem mais quando é Deus que está falando. Eu lembro minha mãe, quando ela casou pela terceira vez, ela falou, Deus mandou. Falei, mãe, Deus tinha mandado no outro também. Você já está no terceiro casamento. Não, Deus mandou, Deus mandou. Aí ela largou. Ela falou, larguei porque Deus mandou. Falei, mas Deus não tinha mandado casar? Que confusão que é essa que Deus está na tua vida? Deus um dia mandou você casar, depois Deus mandou você largar. Aí ela entrava em contradição. Porque hoje as pessoas não se relacionam com Deus, não conhecem a voz dele. Então a gente precisa se relacionar para saber se é ele que está falando com a gente ou não. Porque o diabo ele vai te confundir na primeira oportunidade. Ele vai falar na sua mente. E às vezes o diabo ele fala na nossa mente com a nossa voz. Então nós achamos o quê? Que é nós mesmos. E não é o diabo. Então se relacione com Deus, isso é adoração. Quarto elemento da adoração, processo. Às vezes a gente quer fugir do processo, tá? Mas o processo, o meio do caminho vai te ensinar coisas valiosíssimas. E o processo é uma forma de adoração. Enquanto Abraão caminhava com Isaac para chegar no monte, perdão, gente, para chegar no monte, aquela caminhada dele, aquele trajeto, era adoração. Melhorou? Voltou? Sim, é o meu do Silvio Santos. Fazendo assim que é mais fácil. Onde vocês ouviram? Vocês ouviram a parte do processo? Não. Quarto elemento é o processo. Deus não nos tira do processo. O que eu estava falando? Que no meio da trajetória da nossa vida, no meio da caminhada de Abraão, aquela caminhada onde ele vai levar Isaac para o monte para ser sacrificado, aquilo é adoração. E a gente não quer passar pelo processo, não. Porque o processo é doloroso, a gente não entende nada. No processo nós achamos que nós estamos sozinhos. No processo nós achamos que Deus não está nem aí mais com a gente, que a gente está abandonado, que o Senhor nos abandonou. Mas o processo é um lugar de adoração, tá? Nós não entendemos nada no processo. Porque o processo é uma fase onde você vai ter que provar da sua fé. Onde você vai falar assim, não, eu estou indo e eu sei que Deus mandou e eu sei que Ele é comigo. É isso que acontece no meio do processo. Mas você vai aprender muito nessa fase. Aprender muito. Ter experiências valiosíssimas. E os crentes não querem passar pelo processo hoje, não. Os crentes querem pegar tudo pronto. Infelizmente. Aí chega na hora do processo, eles, ó, espana, eles caem fora. Porque não aguenta a pressão. Outro elemento da adoração, oferta.
todas as vezes que nós entregamos uma oferta ao Senhor, nós estamos o adorando, tá? Quando ele nos pede alguma coisa, por mais importante que seja, nós devemos dar com amor, assim como Abraão ofereceu Isaac. Porque o Senhor ele só nos pede aquilo que ele vai usar. O Senhor ele só nos pede aquilo que nós temos. E o Senhor ele só nos pede algo para nos abençoar. Nunca você vai entregar uma oferta e vai ficar sem. Ela vai voltar para sua mão. Ela vai voltar para sua vida. Ela vai superabundar, ela vai multiplicar. Porém, nós temos que ter a consciência que quando eu estou ofertando, eu não estou dando. Quando eu estou ofertando, eu estou adorando. É diferente. Querido, quando você muda isso na sua mentalidade, a tua oferta tem outra voz. Porque as pessoas hoje, elas têm uma mentalidade que elas dão dinheiro para Deus, dão dinheiro para a igreja. E não é essa a mentalidade, não é esse o princípio. Nós não estamos dando nada. Nós estamos adorando ao Senhor com os nossos bens. Isso é totalmente diferente. Então, mude a sua mentalidade, tá? Outro elemento de adoração, preparação. Não chegue na presença de Deus despreparado. Você vê que em Gênesis 22, 3, diz assim, ó, então se levantou Abrão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo dos seus moços, e Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, Abraão, ele estava lá adorando, mas ele estava preparado, ele tinha lenha, ele tinha os moços, ele estava pronto para a caminhada. Hoje, o que eu mais vejo são pessoas despreparadas, querendo adorar a Deus. A gente não pode chegar diante da presença de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós temos que estar preparado. Você tem que ir para um nível novo de adoração. Você tem que ir com o teu melhor, você tem que ir com o coração rasgado, você tem que ir com os ouvidos abertos. Você tem que ir maduro para esse lugar de adoração. Qual que é o nosso problema? A gente quer lá adorar, sentir arrepio, sentir mover, mas a gente não quer ir maduro. Abraão não sentiu arrepio, não, viu? Porque adoração é entrega. Na entrega você não sente nada, não. Ninguém sente vontade de sacrificar. Ai, que vontade de ali dar uma oferta grande pro Senhor. As minhas maiores ofertas eu dou chorando, sem poder. É sempre assim que Deus me pede. É eu entregando chorando, sem poder. Nunca, eu falo, Deus, eu não tenho. Eu explico para ele. Não tenho. Ele fala assim, eu quero. Aí, sabe, se o justo vive pela fé, é eu. Eu falo, gente. Aí eu dou sem poder, sabe? Tem coisa assim que eu falo, meu Deus, eu acho que eu fiz, eu acho que era fé demais. Era uma fé que eu tava naquele dia. Mas aí o Senhor superabunda, supre o negócio, né? E não é uma coisa, eu senti. Não, senti não, ele ficou falando na minha cabeça. Ai, tava com uma vontade de ali adorar o Senhor. Não tava. Tava com vontade de ficar na minha, quieta. Não tem vontade. Adoração, queridos, é entrega. Ninguém quer entregar nada. Nós não temos coração de entrega. O nosso coração, ele é de recebedor. O único coração doador é o do Senhor. Mas Abraão, ele ensina o quê? Vai preparado. É preparado para entregar. Então tem culto que eu vou falar assim, ai meu Deus. Que eu sinto falar, ó Deus, eu sei que Deus vai me pedir. Esse dia eu estava no culto de primícia, já tinha preparado minha primícia, já tinha separado tudo. Eu tinha, gente, R$ 11. Era o que eu tinha. Deus falou assim para mim,
Me dá o seu melhor. Falei, já dei, né? Mês passado, tô pagando ainda. Já dei. Falou, não, me dá o seu melhor. Falei, eu já dei, senhor, já dei. Falou, me dá o seu melhor. Falei, eu tenho R$ 11. Ele falou, é o que você tem? Falei, tudo que eu tenho. Eu tava igual a viúva pobre, mas um pouco, se ele apertasse, era 2 moedas que saía. Ele falou, então me dá o seu melhor. Aí eu dei meus R$ 11. Aí eu não sei o que aconteceu um episódio, meu marido falou assim, você tem um dinheiro? Eu falei, ó, eu tinha R$ 11. O que eu tinha, Deus pediu que era o meu melhor. Tem dia que o nosso melhor é 1.000, sei lá, 5.000. Mas tem dia, gente, que teu melhor é 2 moedas e Deus te pede elas. Porque tem dia que é mais difícil você dar 11, você dar R$ 2, do que você dar uma quantia maior. Mas é adoração. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, olha que situação que a gente chega na vida, né? Tem dia que o meu melhor já foi, eu já tive, entreguei ofertas altíssimas já pro Senhor. Mas minha última oferta, meu melhor era R$ 11, que era tudo o que eu tinha. Aí eu me peguei, eu zerei, né? Falei, ó, meu Pix aqui, ó, senhor. Gostou? É assim que o senhor quer, né? Falei, é assim. Falei, então vamos embora. Nível de adoração. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para dar o Isaac. Às vezes teu Isaac é teu tempo. Às vezes Deus pede teu tempo. Às vezes Deus pede teu conhecimento. Às vezes Deus pede algo que você tem, né, teu para abençoar outro. Você sabe que tem coisas, já falei isso, né, tem coisas que a gente compra, não é para nós, é para os outros, sabia? Por quê? Tem coisa que você compra e você fala, meu Deus, eu não vou usar isso aqui não. Gostei, não. Comprei sem necessidade. Só que não era para você, era para outro, era para suprir alguém. Aí você vai lá e abençoa outra pessoa, cai como uma luva na pessoa. E a gente não entende. Mas isso é o quê? Tá preparado para adorar. Porque cada vez que você abençoa, cada vez que você faz, você entrega o teu Isaac, você está adorando. Outro elemento da adoração é a separação. Nós temos que nos separar de pessoas que podem nos impedir de adorar a Deus. Você vê que Abraão, ele sobe, ele fala assim, ó, eu vou ali sacrificar com o menino, eu vou adorar, mas eu vou voltar. Ele deixa os 2 moços lá no pé do monte. Porque aqueles 2 moços, naquele momento, iam atrapalhar. Que é adoração? Às vezes, uma adoração na nossa vida é a gente se apartar daquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Acredite, gente, tem pessoas que afetam a nossa vida espiritual a ponto de atrapalhar a nossa comunhão. Tem serviço que afeta a nossa vida espiritual. Tem parente que afeta a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar ligados. Precisamos estar o quê? Peraí, deixa eu ver. Por quê? Esse tipo de pessoas tem que deixar no pé do monte. Ó, tem um limite para ir na minha vida até aqui. Mas quando envolve minha adoração, você não pode nem interferir. Porque tem gente que, conforme vê o teu nível de entrega, começa a palpitar. Ai, você não precisa cantar assim, não. Ai, você não precisa orar assim, não. Precisa jejuar assim, não. Você não precisa ofertar assim, não. Mas você sabe o que Deus te pediu. Você sabe qual é o Isaac que ele quer. Então, as pessoas não podem atrapalhar o nosso nível de entrega. Outro elemento de adoração, estar disposto a sofrer. Devemos estar dispostos a sofrer, dar a vida pela causa de Cristo, assim como Abraão estava disposto a perder Isaac. Abraão, ele nos ensina que ele ia sofrer sem o filho, ele ia, mas ele não ia deixar de adorar o Senhor. Aí eu começo a pensar na nossa vida. Será que a gente tem essa mentalidade? Ah, Deus, se eu precisar sofrer, beleza. Estou disposto a sofrer. A gente não é assim. Primeira luta, a gente questiona Deus. Cadê o Senhor?
Cadê as promessas? Cadê as bênçãos? Precisamos estar dispostos a sofrer com Cristo, dar a vida pela causa. E nono elemento da adoração, ter a confiança em Deus. Devemos estar disposto e ter confiança absoluta e nunca duvidar do Senhor. Nunca. Então, sempre que uma mente, um pensamento assim começar a rondar você e falar assim, ó, ai, você vai perecer. Você tem que verbalizar e falar para tua alma: o Senhor nunca me abandonou e nunca me abandonará. Porque isso é uma promessa. Quando nós temos essa consciência, a gente pratica o quê? Confiança no nosso Deus. Confiança de que Ele é conosco, confiança de que Ele vai ser fiel na nossa vida, confiança de que as portas vão se abrir para nós. Então, nós precisamos ativar esses elementos de adoração para que uma verdadeira adoração ela venha a ser entregue ao Senhor. Amém? Alguma pergunta, queridos, sobre hoje? Eu sei que hoje está meio ruim mas semana que vem eu vou estar zero bala. Eu já falei para esse diabo da enfermidade que ele vai sair de uma vez. Amém. Amém. Alguma pergunta? Senão a gente vai orar. Quero que vocês orem essa semana para vocês descobrirem qual é o nível de adoração que Deus quer. Às vezes uma adoração que Deus pede, essa oração tem que ser num momento marcado? Tem. É bom marcar. Fala, Senhor, eu quero marcar uma audiência contigo. E fale com ele, tá? Amém. Tomo posse. Comece a perguntar para o Senhor que nível de adoração que o Senhor quer. Uma vez eu perguntei para o Senhor, uma vez esses dias, falei, Senhor, qual que é o nível de adoração que o Senhor quer meu? E o Senhor falou assim, ó, tempo na vida das pessoas. Então, uma das exigências de Deus comigo é gastar o meu tempo com as pessoas, né? Então, tem algumas pessoas que eu vou aconselhando, que eu vou mentoreando, outras da minha igreja eu vou visitando. Isso é o quê? Que ele está fazendo? É pedindo a minha adoração, o meu nível de adoração para ele. Pode perguntar, Sussa, quer perguntar? Não, não. Então pergunte, queridos, para o Senhor. Pai, qual que é o nível de adoração que o Senhor quer? Porque esse nível de adoração vai abrir as portas das cortes celestiais para vocês. Isso vai abrir acesso para vocês nas cortes. Vocês vão ficar o quê? Com as portas abertas nos tribunais. E aí vocês vão poder o quê? Ter audiência, ter acesso ao juiz. Os livros serão abertos e vocês serão o quê? Ouvidos e respondidos com mais precisão. Então pergunte por quê? Conforme nós vamos aumentando o nosso nível espiritual, nosso nível de oração, nossa abordagem e nosso nível de entrega também tem que mudar. Ah, pastora, eu já estou crescendo na fé. Então tudo tem que crescer em você. Teu tempo com Deus, tua adoração, tua intensidade, tua entrega, tua oferta. Você não pode ficar mais no mesmo nível. Você tem que crescer também em todas as áreas. Porque senão você vai ficar manco. Você vai estar cheio de conhecimento, mas raso. E aí não vai frutificar. Não vai ter resultado. Então muda a tua intensidade.
muda a tua entrega para você acessar o Senhor. Amém? Vamos orar? Vou orar por vocês, que minha voz está querendo sair do meu corpo. Ela não vai sair, não, ela vai ficar aqui. Em nome do Senhor. Pai, muito obrigado por esta aula. Obrigada, Senhor, por me dar condições de ministrar a tua palavra neste dia. Eu peço, Senhor, que o Senhor e o teu Espírito Santo venha nos trazer consciência daquilo que precisamos entregar ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para te servir e como servos, queremos dar aquilo que tu queres, Pai, porque nós dizemos no nosso coração: eis-me aqui. Assim como Abraão disse, nós dizemos a ti, Pai: eis-me aqui. Então faça, Senhor, cumprir a tua vontade em nós. E que em nome de Jesus venhamos ter revelação daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Venhamos ser aptos para cumprir, aptos e prontos para obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Liga a tua câmera. Vamos lá. Com essa cara, gente, de gripe que eu tô maravilhosa. Mas vamos lá. Vamos ver. O importante é estar vivo. Sorriso. Galera, não tá preta. Vamos, minha turma. E beijo no coração de vocês. Até quinta, viu? Deus abençoe poderosamente. Tchauzinho. Fica com Deus.